Vamos começar com a história de Ibiporã, que é a mais grave. Põe as imagens para mim aqui. Finalzinho da noite de ontem, e a gente começa a receber informações de que uma enorme briga tinha se instalado dentro da cadeia pública de Ibiporã. E aí aquela história, né? Tem quadrilhas que querem dominar a cadeia. E duas destas facções teriam brigado, e nesta briga, 6 presos foram mortos. Na tentativa de eliminar provas, coisas que pudessem comprometer os próprios presos, atearam fogo na cadeia. E aí, gente, enche a tela com a imagem! O que a gente tem o tempo todo é uma enormidade de fumaça que tomou conta de Ibiporã inteirinha. E em grande parte de Londrina, dava para ver a fumaça durante a madrugada. Para lá, foram equipes do SIAT, do SAMU, de toda a nossa região. O pessoal do SOI, o setor de operações especiais, estava lá também a postos. O pessoal do DEPEN foi para lá, porque lá dentro tinha-se uma enorme situação de confronto. Num determinado momento, o medo era que os presos saíssem desembestados, fugissem os 170 detentos do local. Imagina a situação, então, para quem estava ali no entorno, para quem mora do lado da cadeia pública de Ibiporã. 170 presos num espaço onde deveriam caber 35. Imagina a situação. Eu vou te mostrar agora, em detalhes, como foi esta rebelião e a gente vai discutir muito esse assunto aqui. Será que só em Ibiporã? Quantas outras cidades da nossa região não têm essas cadeias improvisadas com centenas de presos? Abrigando muito mais do que a capacidade. Qual é o risco para a comunidade? Qual é o risco para quem mora no entorno? 12:08. Ari, vem cá. Enche a tela. A fumaça que saía da cadeia de Ibiporã alertava para a tragédia que acontecia do lado de dentro do prédio. Mais de perto, é possível ver o fogo consumindo as celas. Do lado de fora, tensão entre os familiares dos presos. Senhor, possa fazer morada lá dentro daquilo que o inimigo planejou, papai do céu. Que o Senhor possa quebrar por toda a eternidade, Senhor. Sem notícias do estado de saúde dos detentos, alguns familiares chegaram a iniciar um princípio de confusão. Enquanto isso, 2 caminhões e as carretas do Corpo de Bombeiros de Ibiporã e Londrina tentavam apagar um incêndio. Um trabalho que levou mais de 3 horas e só terminou por volta das 2 da manhã. Tinha bastante colchão, bastante espuma, roupas, madeiras, né? Então, bastante acúmulo de material, isso sim, na queima, libera bastante fumaça, uma fumaça que incomoda, por isso da necessidade da nossa equipe estar todos com equipamento de proteção respiratória, para que de fato eles pudessem permanecer no interior da galeria e que eles pudessem também fazer o combate com o uso das mangueiras. O incêndio na cadeia teria sido causado pelos próprios presos. Tudo aconteceu após uma briga entre grupos rivais. Eles atearam fogo em colchões e, em pouco tempo, as chamas já tinham tomado grandes proporções. De acordo com a polícia, 6 detentos morreram queimados. Superficialmente não foi verificado nenhuma lesão ali, lesão de agressão de pauladas, ou tiros, ou facada, estocada. Nesse sentido aí não foi verificado nada não. Foi em razão, provavelmente, do incêndio mesmo. Outros 10 presos ficaram feridos e foram levados para hospitais da região. A cadeia, que tem capacidade para 35 presos, estava abrigando 170 na hora do incêndio.
O delegado responsável pela delegacia já havia encaminhado um ofício ao DEPEN, Departamento Penitenciário do Paraná, solicitando a transferência de detentos para delegacias e presídios. No documento, Vitor Dutra argumenta ainda que muitos dos presos que estão na cadeia já estão condenados e deveriam estar cumprindo pena em penitenciárias. Veja, a priori, as informações que recebemos foram que houve uma briga dentro da carceragem, né? Dessa briga culminou com seis presos mortos, né? Briga entre eles próprios ali dentro da carceragem. Se a gente não tivesse atuado da forma que veio e chegado rápido aqui, a situação ia ser mais grave, né? Quando eu cheguei aqui dentro da unidade já estava pegando fogo a parte de trás, onde foi encontrados os corpos ali daquela ala. E tivemos que correr para poder abrir ali, para evitar que outros presos morressem intoxicados. E agora, pessoal, instaurar inquérito para poder apurar realmente o que aconteceu. E, além disso, eu aguardo do DEPEN a confirmação de cerca de 12 a 15 transferências no dia de hoje. Durante toda a manhã, policiais e bombeiros ainda trabalhavam para avaliar os estragos. A polícia divulgou uma lista com os nomes dos mortos no incêndio: Riquelme Pérez Segala, Jorge Luiz de Almeida, Danilo Lúcio Lopes Rodrigues, Marcelo Henrique dos Santos, Ronaldo de Oliveira Pereira Filho e Jonas Gonçalves de Queiroz. O delegado informou que 12 presos que não se feriram serão transferidos imediatamente. Foi assinado recentemente, né, junto à Secretaria de Segurança, um convênio com a Prefeitura para que a gente saia dessa unidade e o DEPEN tome conta aqui da parte da carceragem. E a gente aguarda agora definitivamente o governo anunciar que o DEPEN assuma essa carceragem, né? Assim que houver a determinação e o decreto do governador dizendo que eles são responsáveis pela carceragem, aí a gente vai gestionar a Prefeitura para que a gente possa fazer a mudança definitiva do prédio. Só para você entender, a delegacia de Ibiporã, porque aquilo não era para ser uma cadeia. As delegacias têm uma carceragem, uma pequena carceragem com algumas celas, porque se alguém é preso em flagrante por tráfico de drogas, por agressão, por qualquer situação, essa pessoa tem que permanecer lá durante o flagrante. O correto seria o quê? Assim que o flagrante terminasse, que essa pessoa fosse levada para uma unidade prisional. Mas na prática não é o que acontece. Lá em Ibiporã, em tantas outras cadeias da região, tem presos até condenados. Tem gente que está lá há anos. Vem comigo aqui, Ronaldinho, para a gente mostrar um documento do dia 12 de agosto. Ou seja, há uma semana, o delegado Vitor Dutra reitera um pedido que fez à Justiça. Atenção! Em resposta ao ofício do dia 11, informo que a carceragem encontra-se lotada, onde a capacidade é para 36 presos. Atualmente, e no dia 12, esse era o quadro, 135, com risco de fuga e arrebatamento constante. Aproveitando o ensejo, solicito a remoção de presos condenados ou que já estão no direito deste benefício. Documento assinado aqui, ó, pelo delegado Vitor Dutra e encaminhado à juíza Camila Covolo de Carvalho, juíza de direito responsável por Ibiporã. Esse é só um dos muitos ofícios, dos muitos pedidos feitos pelo delegado, que é o responsável pela cadeia, porque ela está anexa à delegacia. Pedidos que não foram, tá? Que infelizmente não foram aceitos pela Justiça. Eu entendo que outras unidades prisionais também estão lotadas, mas o que não dava era para deixar Ibiporã nessa situação. Agora chega a informação de que 12 presos foram transferidos. Eu já vou à vara de execuções penais com o Lamartine Cortes. É um minutinho só. Antes do meio-dia e 15, eu só vou dar um recadinho para você, tá? Você quer ficar com as contas no azul? Você que é aposentado ou pensionista do INSS, contratando agora o empréstimo do PB consignado do Paranabanco, você começa a pagar a primeira parcela só daqui a 90 dias. Você não vê errado não, é isso mesmo. Só daqui a 90 dias. Contrate o PB consignado sem sair de casa. Mande uma mensagem de WhatsApp para o 41-3351-9995. 41-3351-9995. Ou faz o seguinte, ó, aponta a câmera do seu celular para o QR Code, para essa imagem quadriculada aqui na tela.
Você já vai entrar no chat para conversar com eles. Salva na agenda do seu celular, 41-3351-9995. Esse telefone é só para mensagem de WhatsApp, tá? Se você quiser contratar pela internet, também é muito fácil e rápido. É só você acessar pbconsignado.com.br. Garanta seu empréstimo consignado já e pague a primeira parcela só daqui a 90 dias. Aproveite! É por tempo limitado. Escolha mais tempo para pagar. Escolha o PB Consignado do Paraná Banco. Bom, vamos agora então para a Vara de Execuções Penais, meio-dia e 16, onde está o Lamartine Cortes. Lamartine, todos esses pedidos são feitos na justiça local. Obviamente, a gente sabia que a capacidade estava extrema, que o risco disso existia. Mas as alegações da justiça para não autorizar as transferências são sempre as mesmas, né? Por todo o estado, as unidades prisionais estão lotadas. É isso, né, Lama? Exatamente, Juliano. É um problemão, é um nó a ser desatado, né? E pelo que a gente está acompanhando, há uma enorme dificuldade para que se tenha uma solução. A última informação que a gente acabou de receber com relação à transferência de presos em Ibiporã é que 25 já teriam sido autorizadas. Agora, é bom analisar o universo inteiro, né, Juliano, nesse contexto. Você tem aí, ou tinha pelo menos em torno de 170, 180, 25 é um número ainda muito pequeno diante do problema, diante da superlotação que acabou desembocando nesta grave consequência aí que a gente acompanhou durante essa noite. Portanto, Juliano, a gente ainda está tentando contato com o juiz da Vara de Execuções Penais, Dr. Katsuji Nakadomari, tentando contato telefônico, que seja, para se ter exatamente a confirmação dessas transferências. Agora, Juliano, é um problema muito antigo, como a gente já falou ao longo do programa, desde o começo do programa, porque você tem essa superlotação em Biporã, tem também em Cambé, em outras cadeias de cidades menores da nossa região, e geralmente o que acontece são rebeliões em sequência, né? A gente torce para que isso não aconteça, obviamente, mas diante da gravidade do que aconteceu em Biporã, com certeza as outras delegacias também já ficam em alerta. E tem mais um componente para tornar tudo ainda mais difícil, né, Juliano? Que é a pandemia. A pandemia que muda aí o comportamento das pessoas, dos presos, obviamente, também não é diferente. Para você que está assistindo, a gente não está aqui para julgar, nós não somos juízes. Se não tivesse feito crime, não estava lá dentro. Tá, isso é uma outra conversa que a gente não vai tratar agora. A gente está tratando exatamente de um baita de um problema, de um barril de pólvora que estava para explodir, que é o que a gente fala há muitos anos, né? Praticamente todo mês ou algumas vezes por mês a gente vai nessas cadeias e o delegado nos explica que está na iminência de ter uma rebelião, porque furaram o chão, porque furaram o teto, porque furaram a parede, porque vão botar uma chapa de aço no chão e a chapa já foi furada de novo. Ou seja, é um cano furado em que vai se tapando e aí até explodir em alguma coisa muito mais grave. É o que aconteceu. Portanto, a última informação, a última atualização que a gente tem, eu repito, é de 25 presos possivelmente transferidos, mas, repito, nesse universo de 170, 180 que havia dentro desse espaço aí para 30, 40. Um barril de pólvora, não há outra definição para isso, né, Juliano? Eu tenho absoluta certeza que esse número de transferências vai aumentar ao longo do dia. A gente tinha agora há pouco 12, agora a gente já chega a 25 presos transferidos. Eu já vou voltar com o Lamartine, porque ele preparou uma reportagem que eu vou te mostrar na sequência, que fala de tudo que a cadeia de Ibiporã registrou ao longo dos últimos anos. Quando eu falo para você que era uma tragédia anunciada, que a morte desses 6 presos já era algo que a qualquer momento poderia acontecer, uma rebelião dessas, uma briga generalizada, você vai entender daqui a pouquinho, tá? Aliás, eu tenho aí, põe para mim um vídeo que chamou muito a atenção há pouco mais de um mês. Os presos lá em Ibiporã gravaram um vídeo relatando os problemas, falando da situação da carceragem. Vamos ver um pedacinho, por favor. Aqui da cadeia de Ibiporã, devido à lotação aí, estamos chamando a atenção aí da população e todos os órgãos públicos. Nós vai estar lendo agora que reivindicação que nós fez. Logo em seguida, ele já vai estar passando aí como que está a situação na cadeia de Ibiporã. Ó, atenção aí que nós vai estar lendo aqui, ó. Viemos por meio deste vídeo representando
a população carcerária de Biporã. E aí seguiu-se uma série de reclamações, uma série de reivindicações, tá? O Lamartine lembrou bem agora há pouco, a pandemia, ela impede as visitas dos presídios já há 4, 5 meses. Nenhuma unidade prisional recebe mais a visita de familiares, temendo que eles possam passar a Covid para quem vai lá visitar, e o contrário, que pode ser pior ainda, né? Se chega alguém com o coronavírus no presídio e passa para um dos presos, do jeito que tá aí, você tá vendo essa cela, ó, um em cima do outro, rapidamente se tem um surto no local, né? Então isso, essa falta de contato com os familiares, vai deixando o clima cada vez mais nervoso. Estamos informando aqui que acabou de chegar uma nota da Secretaria de Segurança Pública do Paraná falando dessa história, tá? Falando da morte desses 6 presos em Biporã. Eu tenho essa reportagem que mostra também toda a situação da cadeia ao longo dos anos. Vou te mostrar em 1 minuto, agora 12h21, eu vou falar rapidinho dos sonhos de você. A reportagem que você vai ver agora foi um trabalho intenso de toda a nossa equipe ao longo das últimas horas. Buscando detalhes, buscando informações de rebeliões, de fugas, de motins. Tudo registrado pelas nossas lentes e a gente divide com você a partir de agora. Uma tragédia de proporções inacreditáveis numa cadeia problemática. O incêndio que consumiu as galerias e vitimou 6 presos é a explosão da bomba relógio que estava armada há muito tempo. Já tinham feito há um tempo atrás alguns buracos. Nós entramos, retiramos as brocas e tampamos os buracos. O único que está preocupado com isso aí são os policiais civis e os agentes de carceragem que aqui trabalham. O chefe do executivo não deve estar preocupado, senão construiria presídio. Somando-se ainda da situação da superlotação, que os presos ficam inquietos com essa situação e acabam tentando fugas constantes. Ocorreram 2 fugas grandes aqui em aproximadamente 1 ano e a gente vem trabalhando para tentar evitar. A cadeia de Biporã foi inaugurada em 1985 e, assim como outras da região de Londrina, estava superlotada há muitos anos. Superlotação que sempre superou 2, 3, 4, 5 vezes a capacidade do prédio. Não é de hoje que as autoridades e os moradores da cidade temiam pelo pior. Nos últimos anos, nossas equipes acompanharam muitas vezes as tentativas de fugas, rebeliões e o caos na cadeia. Aqui funciona a carceragem da delegacia de Biporã. Do outro lado dessas paredes estão 107 detentos, 88 homens e 19 mulheres, 3 vezes mais que a capacidade do local. São 143 em uma carceragem para 36 pessoas. Os presos tentaram fugir arrebentando a grade do solário. A cadeia de Biporã tem a capacidade para receber 38 presos, mas atualmente conta com 166. No vídeo mais recente que se espalhou pelas redes sociais, uma das últimas imagens da situação dentro da carceragem. A bomba estava para explodir. Aí, ó, nós aqui da cadeia de Biporã, devido à lotação aí, estamos chamando a atenção aí da população e todos os órgãos públicos. Viemos por meio deste vídeo representando a população carcerária de Biporã, relatar e denunciar a desumanidade que vivemos, pois temos objetivos de cumprir nossa pena com dignidade. Na semana retrasada, 16 presos fugiram por um buraco no telhado. E aí, gente, ó, antes que alguém pense em condenar, eu não condeno o familiar de preso que está do lado de fora, não. Todo preso tem mãe, tem pai,
todo preso tem, alguns têm filho, alguns têm esposa, outros não têm. E todo preso tem família. E a família não tem culpa do que o preso fez de errado. E de verdade, eu não acredito naquela máxima que diz assim, ah, mas não deu educação, né? Por isso que foi pro crime. Não. Eu conheço famílias onde a mãe deu a mesma educação para os 2 filhos. Um é cidadão de bem, o outro virou bandido. Então, o livre-arbítrio todo mundo tem. Ajuda a educação que você tem em casa? Ajuda. Mas é garantia de que a pessoa vai seguir o caminho reto, o caminho do bem? Infelizmente não, tá? Eu acabei de receber uma nota aqui da Secretaria de Segurança Pública. Vem aqui, Ronaldinho, vamos ler juntos aqui, porque eles acabaram de se manifestar a respeito disso tudo, tá? Eles dizem que a gestão da carceragem da cadeia pública de Ibiporã é compartilhada entre a Polícia Civil e o Departamento Penitenciário do Paraná. Dizem que na noite desta segunda-feira, por volta das 22 horas, os presos de uma das celas da unidade prisional iniciaram a briga entre eles, que resultou na morte de 6 internos. Ainda durante a briga, os internos colocaram fogo em colchões, as celas foram abertas pelos policiais civis de plantão para que os detentos pudessem sair do local e ninguém se feriu. Assim que tudo começou, a Polícia Civil acionou reforços de outras forças policiais. O SOI, o Setor de Operações Especiais do DEPEN, também foi chamado para restabelecer a ordem e assumir o controle dos presos e demais medidas fossem tomadas no interior da carceragem. Todos os detentos da carceragem foram removidos ao pátio. Segue a nota! O Corpo de Bombeiros, o Instituto Médico Legal, o IML, e o Instituto de Criminalística da Polícia Científica também foram acionados. Um inquérito será instaurado para apurar a ocorrência e também para que seja possível identificar e tomar as medidas cabíveis aos responsáveis. O SOI continua na unidade para que os reparos necessários sejam feitos. A Polícia Militar, por meio do 5º Batalhão, fez o isolamento externo e se mantém do lado de fora da unidade, com um policiamento fixo para reforçar a segurança da unidade prisional e na região. Ainda nesta terça-feira, ao menos 25 presos serão transferidos ao sistema prisional do Departamento Penitenciário. Bom, essa é a informação que o Lamartine trouxe agora há pouco, confirmada nessa nota então. Lamartine, a gente ouve falar de ao menos 25 presos, mas de verdade não dá para... É lógico que qualquer coisa já é um alento, mas não dá para comemorar, porque se tinham lá 170, vamos lá, 170 presos, morreram 6. São 164. A gente teve a transferência de 25. 164 menos 25 são 140, 139 presos permanecem lá. O espaço, Lamartine, é para 35. Se a gente multiplicar 35 por 4, dá 140. Lá tem 139. Então, nesse momento, mesmo com a transferência desses 25 presos, a cadeia pública de Ibiporã tem 4 vezes a capacidade. É isso, né? Enxugando o gelo, né, Juliana? É um número muito pequeno diante da tragédia que é você ter uma quantidade 4, 5 vezes maior de homens num espaço tão pequeno, né? Enfiado, socado ali dentro. Repito mais uma vez, a gente não está aqui para julgar os presos. A gente está falando do sistema prisional que, segundo tudo que a gente já ouviu ao longo dos anos, ao longo dos meses, digamos assim, está falido. É um sistema prisional falido, né, Juliana, em todos os sentidos. E esse é um exemplo dessa falência geral, porque diante de uma superlotação, você tem um incêndio dessa gravidade, que de acordo aí com a Secretaria de Segurança Pública, começou com a briga, né? A briga entre eles lá dentro, colocando fogo em colchões, e aí o fogo tomando conta de determinados espaços, vitimando 6 pessoas. E uma coisa que está me vindo aqui na cabeça, Juliano, você transfere 25 presos, tinha lá 170, né? Em média, 170. Como que os outros presos vão continuar abrigados ali num espaço que foi destruído, que pegou fogo? Isso é um questionamento que não foi feito ainda, né? Vocês vão manter ainda um determinado número de presos, um número alto, dentro de um espaço que vai ser mais restrito ainda, porque certamente existem espaços agora lá dentro, depois do incêndio, que não dá para entrar, não dá para respirar lá dentro. Certamente isso existe. Então, como que vai se abrigar, continuar se abrigando esse número tão grande de presos? É um problema que só se agrava, é problema em cima de problema. E agora a gente vai tentar ouvir a solução de alguém, das autoridades, né, do governo do estado. Portanto, é um nó que ainda não foi desatado e tampouco vai ser desatado a curto prazo, né, Juliano? Lamartine, eu acabei de receber imagens que mostram o que a polícia, o que o SOI conseguiu encontrar lá dentro
Sabe aqueles armamentos que os próprios presos vão construindo? Atenção para tudo que está nessa mesa. São imagens da delegacia de Ibiporã. Tem ali os estoques, né, que são aquelas armas, uma espécie de faca, uma espécie de punhal um pouco mais grosso, que é feito justamente com a barra de aço das celas. A gente tem ali um montão de coisa que foi usada nestas agressões que culminaram nas mortes de 6 detentos, tá? Tudo está colocado aqui. Obviamente que a gente conseguiu fazer essa imagem, mas até a pedido da polícia, da perícia técnica, as nossas equipes não podem entrar neste ponto aqui, onde estão esses materiais, mas eu vou trazer mais informações dessa rebelião, mais detalhes destas mortes. Os presos todos, você viu na reportagem, já estão identificados. No final da tarde, acredito eu que o número de transferências vai superar as 25 que a gente tem nesse momento. Nós vamos continuar acompanhando essa situação, tá? Prometo a cobertura completa hoje no Cidade Alerta Londrina, às 6 da tarde. O que eu posso dizer nesse momento? Graças a Deus, as coisas se acalmaram, tá tudo tranquilo por lá, mas a polícia permanece no entorno e o SOI, o Setor de Operações Especiais do Departamento Penitenciário do DEPEN, segue na cadeia de Ibiporã. 12h35.